Olá, pessoal! Nesta aula vamos estudar sobre variáveis JavaScript. Variável é um nome ao qual a gente pode atribuir um valor. Nas aulas de matemática na escola, a gente via muito situações como a seguinte: x é igual a 1, por exemplo, né? O x, nesse caso, é uma variável. E o número 1 é o seu valor. No JavaScript, as variáveis podem conter vários tipos de valores. Podem ter textos, podem ter números, como vocês viram. Poderíamos ter valores booleanos, que é verdadeiro ou falso, em inglês true ou false. Poderíamos ter um objeto, pessoa, por exemplo, né? Agora, o importante é saber por que vamos utilizar variáveis. As variáveis elas são úteis para, no caso de você utilizar ela várias vezes, então poderia imprimir a minha variável x, né? Poderia fazer cálculos com essa variável x, x mais y, para obter um valor, né? Então, as variáveis são recipientes onde nós podemos colocar vários tipos de valores. Vamos ver a utilização dessa nossa variável em um exemplo prático. Vou copiar aqui o exercício da aula anterior, renomeando aqui para aula 4. E vamos abrir para edição esse código. Aqui, nós temos nossa função JavaScript. E imagine que nós quiséssemos aqui criar três variáveis. Uma variável com o nome do internauta. Então, eu poderia colocar nome e informar aqui o nome do internauta. Essa aqui é a sintaxe para se criar uma variável em JavaScript, né? Eu defino o nome e, em geral, a gente atribui um valor a essa variável utilizando aqui o operador igual e finalizamos a instrução com um ponto e vírgula. Quando nós estamos criando uma variável para utilizar apenas dentro da função, nós informamos aqui a palavra-chave var. Então, var, nome da variável, sinal de igual para atribuir um valor a essa variável e, logo em seguida, o valor. Poderíamos ter aqui uma outra variável, idade, por exemplo. E poderíamos ter aqui uma outra variável, casado. Então, vamos colocar aqui o valor true, de verdadeiro. Com essas variáveis declaradas, nós poderíamos utilizá-las dentro aqui do nosso script. Então, eu poderia, por exemplo, imprimir o nome que nós informamos aqui. Ou seja, poderia imprimir a variável, o valor da variável nome. Vamos ver o resultado? Então, vamos abrir aqui a nossa aula 4. E quando eu clicar aqui na nossa lâmpada, ele vai apresentar o valor daquela variável e, em seguida, vai concluir o script, né, apresentando ali a imagem que nós construímos na aula passada. Agora, percebam que nós temos aqui três variáveis declaradas com três tipos de dados diferentes, né? Então, aí nós chegamos nesse outro ponto aqui relativo às variáveis. Nós temos no JavaScript três tipos primitivos de variáveis. O primeiro tipo primitivo aqui é a string, como nós chamamos o tipo texto. Nós temos o tipo number, né, para números, e temos o tipo boolean, que são os tipos verdadeiro e falso. O tipo number, ele permite
tanto números inteiros como números fracionados também. Outro aspecto importante a ser considerado aqui nessa aula sobre variáveis é com relação à nomenclatura. Nós podemos começar as nossas variáveis com ou um caractere de letra, ou um sublinhado, ou o caractere cifrão. Mas nenhum outro caractere especial é permitido, só o underline e o cifrão. Tá? Depois que você começou a declarar o nome da sua variável, você pode utilizar números também, tá? Mas não no início. No início, somente letras, underline ou cifrão. E outra coisa importante é com relação a nomes compostos. Então, imagine que essa variável fosse se chamar aqui primeiro nome. Para esse tipo de situação, a gente utiliza aqui o que a gente chama de camel case, onde o início de cada palavra, a partir da segunda, a gente coloca com a letra maiúscula, para ficar mais legível o nome da variável. Uma outra consideração, as variáveis devem ter nomes fáceis de você identificar para que ela serve. Então, nesse caso, não utilize, por exemplo, uma variável com esse nome, pn, porque você não sabe, fica difícil de identificar que essa variável diz respeito ao primeiro nome. É melhor você colocar a variável com nomes mais significativos. Outro aspecto importante, não crie variáveis todas com letras maiúsculas. A gente, em geral, reserva as letras maiúsculas para constantes, que são dados que não podem ser alterados, ou também na criação de objetos. Então, quando a gente fosse criar um objeto pessoa, por exemplo, aí sim, né, a gente identifica que isso aqui é um objeto, também pela letra que a gente, em geral, cria um objeto com letras maiúsculas no início. Então, reserve aí para suas variáveis letras, o nome delas começando com a letra minúscula. Quando se tratar de um nome composto, a partir do segundo nome, começar a palavra com a letra maiúscula, para ficar mais fácil a leitura. Utilize sempre nas suas variáveis, no início dela, letras, underline ou cifrão, né? Eu não aconselho muito a gente estar utilizando o caractere cifrão ou underline, porque esses caracteres são muito utilizados por bibliotecas JavaScript, né? Então, apesar de ser permitido, vamos criar as nossas variáveis com nomes significativos desta maneira que nós estamos vendo aqui nesse exercício. E um último aspecto diz respeito aqui às palavras reservadas, né? Então, nós temos algumas palavras que são utilizadas pela linguagem JavaScript e que a gente não deve estar utilizando para nomear uma variável. Então, essa aqui é uma lista das palavras-chave que nós temos na linguagem JavaScript. Logo aqui abaixo, nós temos uma outra lista de palavras reservadas que provavelmente serão utilizadas aqui nas próximas implementações de JavaScript e que já estão especificadas aqui na ECMA 262, que é exatamente a especificação utilizada para a implementação da linguagem JavaScript. E temos também algumas palavras reservadas que são utilizadas pelos browsers. Então, por exemplo, a palavra reservada alert, vocês já utilizaram aqui, né, nesse exercício e em outros exercícios também, né? E nós temos várias outras palavras reservadas aqui pelo browser que não devem ser utilizadas para nomear uma variável. Então, por exemplo, a gente jamais deverá criar uma variável com essa palavra reservada do browser.
Sempre prestem atenção nesses aspectos de nomenclatura. E é isso, pessoal. Variáveis JavaScript. Como declarar as suas variáveis, os tipos primitivos de variáveis e as regrinhas de como nomear a sua variável foram os assuntos que nós vimos aqui nesta aula. Até a próxima aula, pessoal!